Seja bem-vindo aqui ao GameCon Talks Acre, beleza? Para mim é um prazer, eu sou o Olímpio, eu vim aqui de Manaus, relativamente perto aqui, né? E é a primeira vez que eu tô aqui no Acre, mas é um lugar que eu sempre tive curiosidade de conhecer. Acaba que a gente mora perto, mas às vezes conhece lugares muito distantes e não conhece quem está aqui, né? Mas morando mais perto da gente. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho amigos que eu conheço que são daqui do Acre também. E quando eu tive esse convite, me senti assim na obrigação. Eu tinha vindo de um monte de viagens numa sequência assim, falou, vai ter um evento de game. Eu falei, caramba, já tô um mês fora de casa no Acre. Eu falei, vou. Tem que ir porque quase não tem nada na nossa região acontecendo, né? Então, quando alguém daqui pede uma conversa comigo ou quer fazer uma reunião, é prioridade, porque quase a gente não tem oportunidades. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? E eu espero falar algumas coisas que sejam interessantes, tão interessantes que consigam fazer você até olhar aqui para frente por alguns minutos, tá bom? E ser mais interessante que seu celular por alguns minutos. É um desafio, eu vou correr esse risco. Eu vou começar mostrando então aqui um pouquinho do meu estúdio, e daí eu conto para vocês o que a gente fez, tá bom? Mas o meu estúdio chama-se Petit Fabrique, e a gente começou esse estúdio em 2007, lá na cidade de Manaus. Alguém aqui conhece Manaus? Alguém que já foi em Manaus? Algumas pessoas já foram em Manaus. Em 2007 eu comecei esse estúdio no bairro do Coroado, tá bom? Um bairro de periferia em Manaus. Hoje em dia a cidade cresceu muito, não é mais tão na periferia, mas eu comecei lá, bem pequenininho, tá bom? E na época era um estúdio de animação, nem se chamava Petit Fabrique. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que aí se vocês gostarem, vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, esse aqui é o meu estúdio, vamos lá, vamos avançar aí. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do que é a Lupita. Lupita! Plantas, bichos, água boa de beber, lendas, povos, vida cheia de mistérios. Ninguém sabe todos os segredos que se escondem nessa natureza. Que beleza! A maior riqueza que o mundo já viu tá dentro do Brasil. Festa na floresta, os bichos vêm dançar. Festa na floresta, eu cuido dela. Festa na floresta, o mundo vem olhar. Festa na floresta amazônica. Amo, cuido, guardo, não deixo queimar. Quente, linda, verde, frutas e remédios tão guardados no meio da mata pro futuro das nossas crianças. Esperança, entre nessa dança, vem, vamos proteger a Amazônia. Festa na floresta, os bichos vêm dançar. Festa na floresta, eu cuido dela. Festa na floresta, o mundo vem olhar. Festa na floresta amazônica. Festa na floresta amazônica. Muito legal, você sabe. Obrigado, gente, fiquei até emocionado, olha. Ainda bem que eu vim aqui no Acre ser aplaudido por esse desenho, né? Muito legal. Olha só, quem dirigiu esse episódio aqui, essa música, é o meu sócio chamado Humberto Rodrigues. Humberto Rodrigues, cara, é um menino que cresceu em Parintins. Já ouviu falar de Parintins? Cresceu numa casinha assim, bem simplesinha, ali na ilha de Parintins. Como pode, né? E como tem talento, né, assim, solto por aí no meio da Amazônia, né? Aqui tem muito talento sentado aqui. Eu consigo ver em vocês aqui, hein? Tem um monte de gente boa que poderia estar fazendo, e a gente vai já falar sobre isso, tá? Então, isso aqui é a Lupita,
Vou falar de novo, hein? Se eu não sair daqui com uns 100 inscritos nesse canal a mais, eu vou ficar, olha, triste. Só se inscreve quem bateu palma, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente começou como um estúdio de animação, mas lá em 2012 a gente começou a fazer tecnologia. E aí chegaram 2 sócios novos que tinham criado um estúdio de games chamado Petit Fabrique. E daí tudo passou a se chamar Petit Fabrique. Em 2012, com a chegada dos meus outros 2 sócios, o Glauber e o Adriano. E aí a gente começou a fazer aplicativo, projeto de tudo que vocês imaginarem de projeto de tecnologia. Vocês já viram aquelas máscaras assim do Instagram? Que você coloca uma coisa na tua cabeça, muda. Então a gente fez lá em Manaus, assim, algumas das primeiras máscaras do mundo. Lá em 2017. Mas também ninguém sabia disso, né? E aí a gente começou a ficar bom nesse negócio de tecnologia, de fazer projeto de tecnologia, e aí a gente já gostava de criar personagens, de criar universos, histórias e tal. E como não tem nenhum limite para sonhar, né? Não importa onde você está, não tem limite. Né? Não tem nada que te impeça de sonhar. A gente falou, cara, fazer jogo também. E aí a gente começou a fazer jogos, e em 2019... a gente começou a fazer esse jogo aqui, que foi o nosso primeiro jogo para Xbox, PlayStation e Nintendo. Alguém sabe o que é isso? Claro, né? A gente fez o primeiro jogo da gente para Xbox, PlayStation e Nintendo. Está lá, disponível na loja, né? Xbox ainda não lançou, vai lançar, mas PlayStation e Nintendo e Steam já está disponível. Beleza? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, aqui é uma espécie de um 3D plataforma, tipo um Mario, um Crash Bandicoot e coisas do tipo assim. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho do Cuckoo's Lost Pets. Meet the Cuckoos. This is Kay. This is Kika. They have pets. Oh, aren't they cute? But terrible villains are brainwashing them. Now you have to team up with the last free pets. Explore unimaginable worlds full of mysteries and fun. Face cruel enemies. Free your friends. Are you cook enough to save them? Cuckoos. Lost Pets. Available soon. Legal demais. Então a gente fez esse jogo aqui, uma loucura, um desafio assim gigantesco. Mas isso foi feito aqui, cara, na Amazônia, aqui no Amazonas, em Manaus, cara. Não é difícil, né, de acreditar num negócio desse, né? Mas é verdade, a gente fez aqui. E quando a gente vai para fora do Brasil mostrar isso aqui, a gente tem a impressão que no Brasil as pessoas têm um certo assim preconceito com a gente aqui do norte, não é verdade? Você é índio, né? Não sei, como se fosse índio fosse uma coisa ruim, né? É índio, aquilo outro e tal. Às vezes a gente pensa que as pessoas não vão dar tanto valor para a gente, porque a gente é daqui, né? Eu acho que a gente é atrasado, ou não tem acesso a sei lá o quê, qualquer coisa do tipo. Muitas vezes está mais na nossa cabeça do que na realidade. Muitas vezes. Graças a Deus eu sofri pouco preconceito por ser daqui na minha vida. Pouquíssimo. Mas fora do Brasil, sabe o que é legal? Você chega lá fora e diz, você é de onde lá no Brasil? Sou de São Paulo. Legal. Rio. Bonito, cachaça.
Agora chega lá e diz que você é da Amazônia. Ah, da Amazônia! Nossa, como é que é lá no meio da floresta? Eu falei, um estúdio no meio da floresta. Os caras ficam doidos. Caramba, um estúdio no meio da floresta. Eu falei, do meio da rainforest. Os caras nunca mais esquecem de mim. Nunca mais esquecem de mim. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o que é um ponto fraco da gente, às vezes no Brasil, pode até ser. Quando eu digo no Brasil, que o meu estúdio é no Amazonas, eu legal, no Amazonas, né? Porque o brasileiro é mais difícil nesse sentido, né? Ele pensa assim, se fosse bom, estava em São Paulo. Se fosse bom, estava aqui. Não é maldade, a gente cresceu nisso aí. Realmente, a maioria, os números estão lá, né? Mas a gente pode ser bom em qualquer lugar, né? Então a gente fez isso aqui são personagens nossos, criados pela gente, desenhados pela gente, a história é nossa, a música é nossa, tudo é nosso, tudo criado pela gente. E isso aqui abriu outras portas para a gente, aí eu vou mostrar aqui quase em primeira mão para vocês, o projeto que a gente vai lançar esse ano ainda, não sei se vocês já ouviram falar desse pessoal aqui, deixa eu passar aqui. O Pafador não me ajuda, momento de suspense. Vocês conhecem esse pessoal aqui? Alguém já ouviu esse? Então, pessoal, pensa assim, o mundo é grande, né? Tem um monte de país no mundo legal, olha. Tem um monte de estúdios no mundo muito legais. Tem um monte de gente criativa no mundo, né? Gente, esses caras são bons demais e tal. Mas a DreamWorks resolveu fazer o próximo jogo do Trolls com a gente vai lançar o jogo, a gente fez o jogo. Legal, né? Como é que pode, né, cara? Como é que pode? Eu falei para vocês que eu ia jogar uma granada aqui assim, embaixo da porta aqui hoje, né? É isso, olha só. Tem tanto estúdio no mundo, né? Mas por que fazer lá, né? E fizeram, e a gente terminou o jogo já, vai sair para Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais. E a gente fez esse jogo aqui também. Então, isso aqui é muito legal. E eu queria só usar essa abertura para ver se eu consegui fazer vocês olharem para mim. Deu certo. Joguei minhas fichas e ganhei. Vocês estão olhando para mim agora. Então, pessoal, pode botar lá no primeiro slide que aparece só a Petit Fabrique mesmo, que aqui já acabou. O que eu queria falar com a gente, então, como é que é... Primeiro eu queria falar que dá para ter um estúdio aqui na Amazônia, no Acre, no Amazonas, em Rondônia. Dá para ter. E eu vou começar com uma provocação. Olha, eu e o Zambon, meu amigo que está aqui, a gente estava na Finlândia. Tem mais alguém que estava com a gente lá também, não tem? Que estava ontem? Acho que não. O Eros estava aqui. A gente estava na Finlândia. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia parar na Finlândia um dia. Você talvez não tenha pensado também. É capaz de bater lá um dia. Eu nunca imaginei que ia parar lá. A gente estava na Finlândia no mês passado. E sabe o que eu fiquei espantado? Olha só, a Finlândia tem um pouquinho mais de 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes. O Amazonas, só para usar como referência o meu estado aqui do lado, tem uns 4 milhões de habitantes. Então a Finlândia é um pouquinho maior que o Amazonas inteiro, em termos de população. O país inteiro da Finlândia é um pouquinho maior que o estado, que a população do estado do Amazonas. Né? Quando alguém está lá em São Paulo, por exemplo, diz assim, tem uma vaga de trabalho lá no Acre, ou lá no Amazonas. As pessoas, eu vou lá para o Amazonas, cara, eu vou lá no Acre. Não, porque aqui eu tenho isso, tenho estado, tenho isso, tenho aquilo. É difícil, às vezes, trazer mão de obra qualificada para a nossa região, não é? A Finlândia também. Lá é muito frio. Muito frio. Tem época do ano que fica mais escuro do que claro. As pessoas, é um lugar, tem suas peculiaridades, é difícil. Então, também é difícil levar mão de obra talentosa para lá. É difícil. E o que acontece? Eu fiquei chocado com o que eu aprendi lá na Finlândia. Então, a Finlândia tem 5 milhões de habitantes, o Amazonas tem 4 milhões. No Amazonas, que eu saiba... Não, vou começar pela Finlândia. A Finlândia tem quantos estúdios de game, você sabe dizer? A Finlândia... Sabe quanto? Tem 5 milhões de habitantes, é um pouquinho maior que o Amazonas. Quantos estúdios de game tem na Finlândia? 232, eu esqueci o número. 232 estúdios de game.
na Finlândia. 232 estúdios de game. No Amazonas, que eu saiba, tem um. Tem mais algumas pessoas tentando fazer, mas eu conheço o meu. Aqui no Acre tem quantos? Ainda não tem, mas ano que vem a gente vem já vai ter algum. Tomara, hein? Que já tem algum estúdio de game nascendo aqui. Mas olha só a diferença. É difícil trazer gente talentosa também. A população é quase a mesma. Precisa achar formas de fazer dinheiro. Por quê? Porque o mercado deles é desse tamanho. É desse tamanho. Então, eles falam, o tempo todo eles falam assim, ó, se eu fizer um jogo pensando na Finlândia, isso aqui ninguém perde nem tempo fazendo isso. Porque não tem mercado. 5 milhões de pessoas não vira uma empresa grande atendendo a Finlândia. Então, tudo que eles fazem pensando global. Então, eu comecei a fazer tantos paralelos e eu nem sabia o que eu ia falar aqui com vocês. Eu descobri já praticamente depois que eu tinha voltado. E aí deu muito certo, porque, olha só, a gente está aqui na Amazônia, todo mundo ouve falar, né? Tem que manter a floresta de pé. Quem já ouviu falar disso? Ah, tem que manter a floresta de pé. Tem que empregar o amazônida para que ele não derrube a floresta. Eu acho lindo, essas frases são maravilhosas, né? Eu tenho que dar opções para que a floresta, para que não vire tudo pasto, etc. Tem muitas falas dessa, né? Mas com que frequência vocês ouvem algum governante nosso falar sobre a indústria de game? Com que frequência vocês ouvem? Isso aqui já é uma coisa raríssima. Isso aqui que a gente está vivendo é uma coisa surreal. Ontem tinham pessoas, lideranças, pessoas públicas aqui falando. Eu fico empolgado quando eu vejo. Olha, eles estão descobrindo que existe o mundo de game aqui, estão interagindo aqui com a gente. Por que um país do tamanho da Finlândia tem tanto estúdio de game? Porque estúdio de game é um negócio que pode se tornar global. Não importa se foi feito na Finlândia, no meio da neve, em 6 meses de escuridão. Não importa se foi feito no meio da floresta. Ninguém quer nem saber se foi feito no meio da floresta. Se foi feito lá, é ainda mais legal. É mais legal ainda do que ter sido feito lá na Avenida Paulista. Ah, legal, tem 30 estúdios aqui, cara. 100 estúdios aqui, massa. Mas se foi feito aqui no Acre, isso é um tempero muito mais legal de contar. É muito mais interessante, porque tem pouco, só por isso. Então, a gente não vê as pessoas falando sobre games. Os governantes, os nossos líderes políticos não falam sobre games. Não falam sobre games na escola de vocês. Mas vejam, eu não estou falando de jogar celular. Não estou falando de jogar, pegar o celular e jogar. Estou falando de fazer. Ao longo dos anos, quando eu comecei essa empresa, lá em 2007, em Manaus, muitas vezes eu recebi pessoas na minha empresa que chegavam com um uniforme assim, igual ao de vocês, cara. O cara saía da aula e ia para lá desenhar, porque na escola ele ficava desenhando no caderno. Conhece alguém que desenha no caderno aí? Conhece alguém que desenha no caderno? Você que desenha no seu caderno aí, nem sabe, mas você não precisava ser concursado público no Acre. Você podia trabalhar aqui de Rio Branco para Hollywood. Você podia trabalhar aqui de Rio Branco para Londres. Você podia estar ganhando em dólar. Mas ninguém te contou isso. Entendeu? Você podia ganhar 10 vezes o salário do seu pai, 20 vezes o salário da sua mãe. Mas ninguém te falou isso na escola, não vai te falar isso na faculdade, dificilmente, se você chegar, porque é difícil chegar na faculdade. Mas aqui na GameCon você vê e vai ouvir, né? Então, a indústria de game, ela emprega muito bem, ela paga muito bem. Ela recebe talentos diversos. Ah, mas eu não sei programar, eu não entendo nada disso. Mas você sabe desenhar, mas você sabe fazer uma pintura, você sabe escrever uma história, você sabe fazer uma música, você sabe traduzir, igual o meu amigo aqui, olha, localizador aqui de Rio Branco, quem não está aqui, falou comigo ontem, está aqui entrando na indústria da localização, traduzir de inglês para português, de português para inglês, está aí. A indústria de game é muito diversa e recebe muitos talentos. Então, eu vou dizer para vocês, em que vocês acham que eu me formei? O que vocês acham que eu me formei em quê para trabalhar com isso aqui? Administração, né?
Sabe o que eu me formei? Em Manaus não tinha curso de game. Psicólogo. Poderia ser, né? Poderia ser. Não tinha curso de game. Eu não fiz faculdade de desenvolvimento porque eu nunca fui um cara de exatas. Eu não era o meu forte matemática, lógica. Eu gosto de lógica, mas não sob esse viés dos números exatamente. Então, sabe do que eu me formei? Na oportunidade que eu tive. E eu me formei em odontologia. Então, hoje eu digo que o dentista é alguém capaz de fazer qualquer coisa no mundo, até odontologia. Até odontologia ele pratica, se precisar. Mas olha só, talvez você não tenha, o caminho não está preparado ainda para você estar na indústria de games, mas se você tem o talento para estar na indústria de games, se você tem um talento, uma aptidão, né, você pode se aproximar, você pode sonhar. Se a gente conseguir sair daqui com essa ideia de que existe isso é uma possível carreira, né? O Amazonas, vocês sabem, tem a Zona Franca, né? E tem a Suframa, e tem muitas indústrias, e por isso o Amazonas é um estado riquíssimo, por causa dessas indústrias que estão lá. O estado é riquíssimo, a vida a gente sabe como é que é, né? Então aí é outra polêmica. Vamos tentar escolher as polêmicas do dia, né? Para não entrar em todas. Então, o Amazonas tem essa característica, né? Tem muito dinheiro lá, tem muita opção, tem a Suframa lá, que tem muita indústria lá. Então, sabe o que as pessoas fazem? Os governantes gastam fortunas para ensinar as pessoas a parafusar uma placa. Vou capacitar ela, eu vou botar no curso técnico, vou fazer isso, aí eu vou ensinar, eu vou fazer injeção de plástico. Beleza, tudo é certo, está tudo nobre, é tudo legal. Mas esse microfone aqui me deram e eu vim falar de outra coisa. Ensinou o cara, aí ele consegue uma vaga de R$ 1.800 no distrito, que é o sonho básico, o standard do amazonense. É o sonho de partida do amazonense que não teve oportunidade. Cara, vou conseguir uma vaga para mim no distrito, eu vou trabalhar lá, vou começar ganhando 1.800, depois eu consigo ganhar 2.300, depois eu vou ganhar 2.700, depois eu vou ganhar 3.100, aí eu vou não sei o quê, eu vou ganhar um vale disso, um vale daquilo, daqui a 10 anos eu estou ganhando 4.500 limpo, né? Aí quando um dia eu vou ser gerente, vou ganhar 8.000, e aí um dia eu me aposento ganhando 9.500. Se conseguir passar a carreira inteira no distrito. E os governantes dizem, cara, demais, bora botar esses caras para fazer isso. Vamos treinar eles, a gente tem que encher de gente na fábrica. Tem que encher mesmo, é verdade. Mas eu queria dizer para vocês, e eu digo isso lá quando tenho a chance, que o mesmo esforço que a gente faz, que a gente forma uma pessoa dessa, a gente forma um artista, a gente forma um modelador 3D, um animador 3D, um desenvolvedor de software, um roteirista de game, um game designer, um designer de interface. Cara, é o mesmo esforço. Só que a diferença é, com um emprego no distrito, você consegue transformar a tua história. Mas com um emprego na indústria de games, você muda a história da tua família. É muito maior. Com um emprego na indústria de games, o mundo passou a ser o teu quintal. É o teu quintal, não tem limite, não tem barreira. Eu fiquei bom nisso, aprendi inglês, por exemplo. A gente está ensinando inglês para valer? Não está, né? A gente não está. Aprendo inglês. Se eu entro nessa indústria e eu aprendo inglês, você poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo, dificilmente vão te pedir um diploma sequer. É ótimo que você tenha. Eu tenho o meu de odontologia. Ninguém nunca me pediu, mas eu tenho. É importante. Estudar ajuda você a aprender a pensar, né? A academia te ensina a pensar. Mas olha, eu queria que vocês pensassem nisso hoje. Então, o esforço que a gente tem para formar alguém para apertar um parafuso, sem ser, não estou falando mal de apertar o parafuso, é uma profissão digna. Mas, cara, vocês são uma geração inteira que poderia estar aprendendo outra coisa e ganhar 10 vezes mais. Um salário de um cara bom na minha empresa lá em Manaus cara, 10 mil. 10 mil.
Ah, mas eu só sei desenhar. Cara, tem gente que desenha para mim e ganha 16 mil. O que você acha de um salário de 16 mil? Eu vim dizer para vocês coisas que ninguém nunca me disse, tá? Ninguém nunca me disse. Tive que adivinhar. Adivinhar. Então, pensa nisso, cara. É um cara muito bom, legal, mas o que te impede de ser muito bom ou muito boa? O que te impede de ser muito bom ou muito boa? Nada te impede, você tem que querer e meter a cara e não ter oportunidade mesmo, eu sei que é verdade. Mas a gente que não tem tanto... Eu tive privilégios na minha vida, eu tive uma família, eu tive acesso à educação, eu tive uma escola melhor, eu tive alguns privilégios. Tem muita gente que tem muito menos privilégio que eu e muita gente que tem muito mais privilégio do que eu. Mas... se você se determinar a fazer e usar essa falta de privilégio como um combustível, então, uma vez eu fui visitar a faculdade de Stanford, na Califórnia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Um monte de gente famosa, estudou em Stanford e largou Stanford para poder fazer a startup dele e tal. Eu entrei em Stanford assim, ó, eu fiquei, meu Deus, que lugar lindo. Meu Deus, que coisa incrível. Eu vi aquelas pessoas passando e sabe o que vinha na minha cabeça? Eu pensava assim, cara, eu tenho que ralar muito mais. Esses caras estão muito na minha frente. Eles estão muito na minha frente, só que isso não me fazia eu me sentir pior, dizer assim, então eu vou ralar mais. Eu vou me esforçar mais, então, porque eu tenho que correr atrás. Esses caras já nasceram aqui conhecendo, o meu tio trabalha no Google, o meu padrinho é chefe de design, sei lá o que, da IBM. E o meu pai é um dentista. Meu pai é um dentista. Muito bom, te amo, pai. Mas que porta que o meu pai abre para mim dentro da indústria de games? Né? Deu para entender? Talvez você não tenha ninguém que abra uma porta para você, mas, por exemplo, está cheio de gente da indústria de games hoje aqui. Você vai sair daqui sem falar com ninguém? Você não vai, poxa, como é que eu faço para te seguir? Onde é que eu te acho? Como é que eu faço para te acompanhar? Porque isso foi o que eu mais fiz na minha vida. Quando eu entendi que eu estava muito atrás de outras pessoas, cara, eu tenho que conhecer gente, eu tenho que descobrir o nome dessa pessoa, eu vou descobrir onde é que ela posta na rede social e vou lá ficar curtindo, e vou ficar seguindo essa pessoa, e vou mandar uma mensagem para ela, igual ele fez ontem comigo, mandou mensagem lá no LinkedIn, né? Já estamos conversando. Então, você pega essa sua diversidade e usa de combustível. E quando eu cheguei lá, eu fiquei fascinado. A minha cabeça ficou assim, eu falei, essas pessoas estão muito na minha frente. Mas não impede de eu chegar lá. Uma vez eu consegui eu fui convidado para passar 2 semanas dentro de uma agência lá nos Estados Unidos. Passar 2 semanas de graça, trabalhando de graça, né? Mas eu paguei tudo em 24 vezes no cartão, eu tive algumas oportunidades, né? E eu fui para lá. Cheguei lá nessa agência, eu vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Alguém já ouviu falar de Call of Duty Black Ops? Alguém já ouviu? Só levanta a mão, só quem já ouviu falar de Call of Duty Black Ops. Beleza, o famoso COD, né? Eu cheguei lá nessa agência e essa agência estava fazendo o lançamento global do Black Ops. E o menino lá de Manaus ficou assim, não sabia nem falar inglês direito, meu Deus do céu. Olha só os caras sentados na mesa fazendo a campanha de lançamento global do Call of Duty Black Ops. Meu Deus do céu. Fiquei assim, nessa época eu já tinha o meu estúdio de animação, que na época era só um estúdio de animação, lá em Manaus, e eu estava no topo da cadeia alimentar de Manaus. Eu fazia propaganda para Hansons, sei que talvez vocês não conheçam, mas é uma loja tipo de eletrônicos. Eu estava no topo, cara, no auge, venci na vida. Eu estou fazendo propaganda para Hansons, ganhava números, hein? Números. Eu vendia uma animação de 30 segundos por R$4.000. E tinha uma equipe de umas 10 pessoas trabalhando comigo. Era uma loucura, né? Uma loucura. Mas caramba, R$4.000, cara, eles me dão, e aí eu pago para essas pessoas, e a gente faz. E eu cheguei lá em São Francisco, nessa agência, e eu sentei para ver.
e eles estavam discutindo o orçamento do filme de 30 segundos do Call of Duty Black Ops. Chuta quanto era o filme, o orçamento da produtora que ia receber para fazer o filme de 30 segundos do Call of Duty Black Ops. Uma propaganda de 30 segundos em 2011, para fazer o 2011, para fazer o Call of Duty Black Ops, custava $1 milhão. $1 milhão. Eu não sabia o que fazer sentado naquela mesa. Eu falei, esses caras são doidos, meu Deus do céu. $1 milhão por 30 segundos de animação, e eu estava vendendo 30 segundos de animação por R$4.000. Tem duas coisas nessa hora. Você vai dizer assim, cara, puxa vida, perdi, olha. Mas que eles são americanos, né? Porque eles, né? Você pode fazer isso, é uma opção. Sabe como é que eu fiquei? Eu fiquei revoltado. Eu falei, meu irmão, esse cara tem perna igual a mim, tem braço igual a mim, tem uma cabeça igual a minha, tem um cérebro igual ao meu. Eu não estou nem aí, cara. Eu tenho que andar com esses caras aqui. Eu vou dar o meu jeito, eu vou, sei lá como é que eu vou fazer, eu vou chegar lá em Manaus, vou dizer, meu irmão, vamos aprender a fazer outra coisa. Não tem condições. Os caras estão cobrando $1 milhão por um projeto. Eu quero cobrar também. Mas eu só cobrava R$4.000 nessa época. E um mercado do tamanho de Manaus, é isso. Já deu o que tinha que dar. Né? Talvez aqui no Acre seja a mesma coisa. Eu não sei se tem algum estúdio de animação aqui no Acre. Talvez tenha. Mas olha só. Aquela mesma provocação botou uma meta, assim, cara, eu falei, eu quero andar com essa galera aí, eu quero fazer um projeto de $1 milhão. Hoje eu tenho 40 anos de idade, não parece, né? É que eu faço luzes no meu cabelo. 40 anos de idade. E eu faço projetos de $1 milhão. Que loucura. Que loucura. Que loucura, cara. Projeto de $1 milhão em Manaus. Em Manaus. Eu não estou nem aí se a Samsung fatura 200 milhões. Eu não sou coreano, bicho. Se ela fatura 1 bilhão, o problema é deles. Eu vim lá do coroado, pô. Não estou nem aí. O aluguel da minha salinha que eu comecei era R$250. O aluguel. A cortina era um tapete. Jogado pelo lado de fora, que era nos fundos do prédio. A dona do prédio não se incomodou. Era um sol horrível que entrava. A gente jogou um tapete e pendurou pelo lado de fora. Para fazer sombra. A mesa era de compensado com perna de ferro que o meu pai fez lá no coroado mesmo. E as cadeiras eram de bar. Sabe aquela cadeira da Antártica que tu dobra assim e senta? Essa era a cadeira. O computador eu levei da minha casa para lá, era a minha super estação. O computador mais potente do estúdio era um Pentium 486. Com kit multimídia. Não é qualquer coisa, não. Minto, Pentium 3.0. Pentium 4 3.0. E era um kit multimídiazão, hein? Ilha de edição, com caixa que você gira o volume aqui. Sonzão. Incrível. E assim, foi assim que a gente começou. Foi assim que a gente começou. Aquele monitorzão, televisão, fundo. Então, pessoal, é curioso, né? Quando a gente fala sobre o que é a indústria de games na Amazônia, não é nada. É nada. Nada. Qual é o potencial da indústria de games no Amazonas? Aí é gigante. Porque, cara, eu vou te falar, o tanto de gente boa que já trabalhou comigo, que eu falo sobre isso. Ou o cara ia ser montador de móveis, entregador, pedreiro, servente de pedreiro, ou ele desenhava comigo, ou ele aprendia a modelar, ou ele aprendia a fazer alguma coisa de 3D, ou ele aprendia a fazer alguma coisa de desenvolvimento. Então, vocês que estão aí, pode ser um produtor de jogos, uma produtora de jogos. Então, o potencial é muito grande na nossa região. A importância de eu estar aqui hoje com vocês, faltam 3 minutos, beleza, sobrevivi. A importância de eu estar aqui hoje com vocês é para dizer para vocês que vocês podem, primeiro, saber que existe uma carreira na indústria de jogos. E para quem for mais doido ainda, existe a opção de você criar a sua empresa, porque aí para ser empreendedor, aí precisa de mais outra hora só para a gente falar disso.
porque é pesado, tá? Mas é possível. Mas se você sabe que existe essa carreira, você sabe que existe essa opção, você pode transformar. E outra coisa, se não tem nenhum estúdio aqui, você ainda pode dizer assim: eu fiz o primeiro estúdio de games do Acre. Olha que legal, cara. Que legal. Você pode dizer: eu montei o primeiro estúdio de animação do Acre. Eu montei o primeiro estúdio, não sei se já tem, se tiver alguém me perdoe. Parabéns para você que já fez o primeiro, tá? Eu não sei. Mas o caminho está aqui inexplorado ainda. Então, o que eu poderia dizer é: se você é bom numa coisa, se junta com outras pessoas que são boas, que ainda não são tão boas, mas já dá para fazer alguma coisa juntos. Faz uma primeira tentativa, monta alguma coisa, monta um quadrinho, tenta montar uma animação, bota no YouTube, tenta montar um primeiro jogo. Vai estudar alguma coisa, o YouTube está cheio de conteúdo aí, tem pessoas aqui, ó, que dão suporte para vocês, mas não adianta dar o suporte se a pessoa nem sabe o que ela quer de suporte, né? Então, muitas vezes tem o suporte, mas a pessoa não sabe nem pedir. Eu vou nem falar com eles, eu não sei nem o que eu vou pedir, né? Tá bom? E quem quiser me seguir profissionalmente, tem no meu LinkedIn, uma rede social profissional. Procura lá, vai no LinkedIn, procura Olímpio Neto, tá bom? Aí manda uma mensagem lá e não se sinta constrangido, porque eu, nos meus 40 anos, tenho a minha listinha de pessoas que eu mando mensagem ainda e digo: tudo bem, fulano, você poderia me dar um conselho aqui na minha empresa? Você poderia me ajudar? Eu faço isso todo dia ainda hoje, com outras pessoas. Eu vou lá pedir conselho. Então, se você quer pedir um conselho, está com alguma ideia, tem problema, vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero que a gente esteja começando alguma coisa que cause um impacto aqui no Acre e na vida de vocês, na família de vocês. Muito obrigado.